A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão. E eu quero muito que você, neste momento que está comigo, você que está agora, nos dando esse privilégio de estar com você, compartilhando, vivenciando a palavra de Deus, esteja também fazendo a mesma coisa, compartilhe com mais pessoas, esteja tomando posse de todo o grande ensinamento que o Senhor, Ele deseja e quer nos ensinar. E faça com que mais pessoas cheguem a esse pleno conhecimento de toda a verdade. Eu estou aqui compartilhando e convido você também, meu amado, você também, minha querida, a estar fazendo a mesma coisa. Esteja compartilhando, esteja fazendo com que mais pessoas cheguem a esse pleno conhecimento de toda a verdade. Já quero cumprimentar nossa evangelista Hilda. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Vicentina também já está aí conosco, nossa diaconisa, que Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Alexandre, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aí para meditarmos e aprendermos acerca da palavra do Senhor, tomarmos posse daquilo que o nosso Deus e o nosso Pai quer e deseja nos ensinar de uma forma gloriosa e poderosa. Pastor Eduardo Mourão também está chegando aí, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, meu pastor, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fazendo com que a graça dele venha a ser derramada de uma forma gloriosa. Solange Rosa, a paz do Senhor Jesus. Elivelton também está aí, o nosso evangelista, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja colocando a boa mão dele agora em favor de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de aprendizado, a mais um momento onde aprendemos com a palavra do Senhor. Acabando aqui de compartilhar, fazendo aqui a minha parte, convido você também a pegar a sua palavra, a palavra de Deus, e já estamos abrindo aí no Evangelho segundo Lucas. Vai ser onde nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Saulo, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, nosso querido. Lurdinha Lima, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vinda, minha amada, mais uma vez aqui conosco, aprendendo e compartilhando de todo o conhecimento e sabedoria adquiridos pelo Senhor. José Cândido, a paz do Senhor Jesus também, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Que bom tê-los aqui mais uma vez conosco, mais uma vez compartilhando e dando aí parte daquilo que Deus tem nos concedido para o crescimento, para a edificação um dos outros. Amém? Participe comigo, tenha total liberdade de fazer comentários, de fazer perguntas, de expor o seu pensamento. Meu irmão Reginaldo também está chegando aí, a paz do Senhor Jesus. Sejam totalmente agora livres para fazer a sua participação valer e que nós possamos interagir bastante no que diz respeito agora ao ensinamento que Deus Ele compartilhará conosco. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, e nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Está escrito assim, ó. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando, lançou na sua horta. Dora Paz, a paz, seja bem-vindo. Ele diz o seguinte, que um homem, tomando, lançou na sua horta, cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, aqui comparei o reino, ao que compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Jesus está fazendo aqui 2 observações muito importantes. Ele está deixando aqui bem claro para todas as pessoas que estavam ouvindo o seu pronunciamento, o seu discurso, né, o seu ensinamento naquele dia, que o reino de Deus, ele é semelhante àquele que, pegando um grão de mostarda, lança no meio da sua horta. Um grão de mostarda que, a primórdio, ou seja, no início, é algo quase que insignificante, que não tem poder de mudar e transformar nada.
quase nem é percebido por ninguém. Mas quando germinado, quando então ele começa a evoluir, deixando aquele formato de pequeno grão e se tornando em uma grande árvore, ou seja, ele toma uma proporção muito maior do que muitas outras hortaliças, muitas outras verduras. Alexandre Veras, seja muito bem-vindo. E ele explica, deixa claro aqui para nós, de uma forma simples, de uma maneira, vamos dizer assim, bem significativa, que no início não significava nada, mas que ao findar, no final de tudo, tinha uma representatividade muito grande. Se eu não me engano, eu vi aqui agora a nossa querida diaconisa Zenaide, se é evangelista Zenaide, né? Se não me engano, eu vi entrando aqui e sumiu rapidamente. A paz, minha filha, como a senhora está? Muita saudade, viu? Que Deus esteja abençoando poderosamente aí a vida da senhora, viu? Então vamos aqui, ó. Vamos ver. Aí ele fala: e que compararei também? A que outro, vamos dizer, momento, ou circunstância, ou situação, irei comparar o reino de Deus? Eu vou semelhante ao fermento que uma mulher tomando esconde em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Ou seja, o fermento misturado naquelas medidas de farinha, ele é colocado a estar escondido porque ele é muito menor também. É uma proporção muito menor do que a proporção da medida da farinha. Só se descobre o fermento ali quando ele leveda, quando ele cresce, quando ele proporciona, né, o crescimento, quando ele demonstra estar ali dentro, fazendo com que toda a massa, as 3 medidas, sejam levedadas. E olha o que ele está dizendo ainda. Ele está mostrando que o reino de Deus é assim. Para muitas pessoas não significa nada ainda. Para muitas pessoas é algo insignificante. Estou vendo aí a minha cunhada Ana da Silva, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja trazendo fortemente, né, a paz dele sobre a casa de todos vocês aí, em nome de Jesus. Vamos entender, eu acho que é ela mesma, né? Ana da Silva aí, é sua irmã, Veranice? Isso. Então olha aqui o que vai dizer para nós. Que na verdade, a palavra está dizendo que muitas pessoas, elas não conseguem visualizar, elas não conseguem perceber o reino de Deus, porque neste momento a qual estamos vivendo, neste momento a qual estamos atravessando, não é tão significativo, não é tão expressivo o poder, a ação, a atuação do reino. Mas um dia, aquilo que para muitas pessoas não tinham significado algum, se revelará, se mostrará de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Infelizmente, muitas pessoas desprezam os sinais, muitas pessoas estão a desprezar todos os indícios do reino de Deus já existentes aqui nesta terra. Uma das coisas primordiais e que me faz hoje uma colocação muito expressiva no meu ministério, enquanto também servo, enquanto salvo diante do Senhor, e que era muito necessário, era muito preciso, era de uma significância muito importante para nós. Estou vendo aqui também pastor Alex Silva, paz, seja muito bem-vindo. Muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos, né, por que as pessoas hoje, nos dias atuais, as pessoas não estão reconhecendo mais esta importância, essa relevância do reino, ou seja, não estão tão realmente entregues, não estão se doando, na verdade, para que esse reino seja atuante, este reino seja transformador e que ele alcance um número muito maior e muito mais expressivo de pessoas. Há casos que percebemos que muitos estão até a ignorar, na verdade, a existência do reino, e ele já está aqui,
Um dos erros cometidos na nossa geração é que muito se fala de um futuro, de um reino futuro, sendo que, na verdade, o reino já está aqui. Se eu não souber valorizar, reconhecer e primordiar as coisas de Deus aqui, como eu saberei no futuro? A palavra é muito clara, ela é enfática, ao declarar que Jesus e muitos outros diziam: é chegado o reino de Deus nesta terra. Se é chegado, ele já estava se instalando. E se ele já estava se instalando, naquela época, há quase 2000 anos atrás, hoje então já estamos vivendo ele, em Leonardo Santos. Muitas vezes precisamos nos focar. E Jesus, ele faz um outro paralelo. Ele diz assim, no versículo 22, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: não são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: olha bem, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus aqui, ele vai fazer uma grande menção. Ele diz assim, quando questionado que poucos são os que entram no reino, poucos são os que se salvam, Jesus fala assim: porfiai, buscai com toda a diligência, insisti com toda a veemência em entrar pela porta estreita. Por que porta estreita? Porque o caminho é apertado. Porque para se acessar o reino, para se adentrar no reino da salvação, não é fácil. Não será nada agradável para muitos. Haverá um caminho, sim, apertado de renúncia, de abandono, de poder se olhar e reconhecer as faltas, as culpas, e fazer com que este momento de reflexão nos leve então a um patamar de conserto, a um patamar de realmente se humilhar. E ele vai proferir mais, ele diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá, olha bem que diz, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Olha o que Jesus ele está ensinando. Muitos naquele momento vão se lamentar e vão até dizer: Senhor, me responda uma coisa. Nós comemos, nós até mesmo nos colocamos a beber na tua presença. Na tua presença. E ele vai dizer: e tu até ensinava nas nossas ruas. Aí Jesus vai falar assim: mas eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, vós que praticais a iniquidade. Gente, hoje o que mais existe, o que mais tem existido no nosso meio, são pessoas que usam da palavra, se escondem por detrás do evangelho, até se dizem ser sacerdotes, profetas, profetisas, servos, doutores, pessoas que detêm um conhecimento amplo e profundo da palavra, mas que infelizmente são pessoas que vivem como um sepulcro caiado.
São pessoas que a aparência é de um servo, a aparência é de um verdadeiro servo, mas o interior é como Jesus mesmo disse, está sujo, cheio de rapinas, está completamente podre, putrificado. Jesus estava exemplificando que, na verdade, não é o interior meramente, mas o coração. Ele disse: com os lábios vocês me professam, com os lábios vocês me glorificam, mas no coração longe estou de cada um de vocês. Ou seja, há muitas pessoas que infelizmente são perfeitos atores, conseguem fazer uma boa, vamos dizer assim, apresentação, conseguem encenar muito bem, mas pode enganar a nós, pode até nos comover, pode até nos fazer em Maria José, podem até fazer com que nós sejamos levados a um profundo sentimento para com eles. Mas o que Deus está dizendo, a mim não engano, porque o caminho ele é estreito. Quando Deus ele começa a estreitar, quando Deus começa a fazer que seja apurada, que seja peneirada, esta classe de pessoas, poucos passarão pelos buracos da peneira, poucos conseguirão passar pelo buraco do funil. Como Jesus mesmo disse, nem todos irão conseguir passar pela porta, do mesmo modo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus e muito mais fácil seria um camelo passar no fundo de uma agulha. Paremos para analisar como que anda a minha vida, como que eu me encontro diante do Senhor, como que eu estou caminhando perante Cristo. E se hoje fosse o dia do meu encontro com o Senhor, e se hoje fosse o dia da minha prestação de contas, como eu estaria? Como estou eu diante de Cristo? Será que hoje a certeza da minha salvação é algo notório diante do Senhor? Será que há uma convicção plena dentro de mim que me mostre realmente que eu estou caminhando em direção correta, na direção certa? E mais preocupante ainda, se eu estou sendo enganado, se eu me deixo enganar pelas vãs doutrinas, se eu estou fugindo do verdadeiro evangelho, se eu estou me escondendo por detrás de um evangelho que não é genuíno, de uma palavra que é mentirosa, ou de uma palavra ambiciosa, aonde os valores que mais são visíveis são os terrenos e não os celestiais. Quantas pessoas estão deixando de viver uma grande, vamos dizer, uma grande aproximação, um grande relacionamento com Deus, por não estarem querendo receber ou não permitem serem exortados, serem corrigidos, porque isso fere o nosso ego, fere o nosso maior sentimento, aonde nós queremos ser o centro e o Senhor se torna aquele coadjuvante, não é o personagem principal. É triste, mas estamos vivendo hoje um evangelho onde Cristo deixou de ser o centro. O centro somos nós. O centro é a minha, a sua, a nossa vontade. O centro é o meu querer. É eu quero, eu preciso, eu tenho direito. É minha herança. Não é a vontade dele, não é o querer dele, não é como ele quer, mas como eu quero. Não é como o teu reino, mas o meu reino, a minha vontade, o meu desejo. Sinto muito, mas infelizmente os valores que aparentemente estão sendo mudados, para Deus nunca mudou.
Aquele que se humilha será exaltado, e o que alto se exalta um dia será abatido. O que for o menor será o maior no reino de Deus, mas aquele que for grande neste mundo será o menor diante do nosso Pai. Aquele que perder aqui, ganha lá. Aquele que não aceita perder aqui, lá perderá. E aquele que abre mão de tudo aqui, na verdade, achará todos os seus grandes benefícios diante do Senhor. E o que não aceita perder, será o mais exímio perdedor de toda a história. Que assim, meu amado, possamos aprender hoje que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas, para aqueles que querem se sujeitar ao caminho estreito, aqueles que enxergam o reino de uma forma diferente. Nós vamos agora orar. Convido você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Pai bendito, Deus poderoso e glorioso. Jesus ensinava de uma forma simples, direta, objetiva. Ele não fazia rodeios, ele não enganava, ele não persuadia ninguém, ele não fazia menção de coisas que ele mesmo não seria capaz de fazer. Tudo quanto Jesus ensinou, deixou como exemplo para cada um de nós, fora ele o primeiro a executar, a experimentar. Até a cruz, ele se colocou a ir primeiro, a substituir aquele momento de dor e se colocar no lugar do mais pecador que estava sendo julgado, para nos ensinar que aquele que quer e deseja ser grande tem que ser o servo de todos. O caminho não é largo para ele e estreito para nós. Primeiramente, muito se estreitou o caminho para o Filho de Deus, nascendo já perseguido, tendo que fugir de tudo e de todos. Muitas das vezes, fazendo com que os que não mereciam passassem a desfrutar de uma bênção que não lhes cabia, por intermédio da graça. Libertou, curou, resgatou, fez defesas que parecia aos olhos do homem nunca capazes de existir. Combateu todo tipo de incertezas. Ele fez com que toda a imoralidade fosse destruída. Julgou com procedência, foi fiel à lei, não a aboliu, mas a cumpriu. Foi verdadeiro, nunca usou de engano. Falava aquilo que era necessário, não olhava para quem ou por qual circunstância lhe era agora necessário pronunciar a verdade. Falava porque a verdade é ele mesmo, a verdade é a sua essência. Ele falava porque sabia que a verdade liberta, que a palavra libertadora, ela confronta, ela ensina, ela molda. A palavra verdadeira, a palavra que exerce o poder transformador, ela primeiro trabalha naquele que ouve, naquele que recebe, depois nos que estão à sua volta. Jesus, ele nunca lançou palavras ao vento. Suas palavras foram direcionadas, cumpriram propósitos certos, fez com que vidas, famílias, pessoas, indivíduos fossem transformados. E porque hoje esta mesma obra não pode ser realmente realizada? Será pela dureza do coração do ser humano? Será porque muitos se corromperam? Ou porque ainda falta a voz daquele que clama no deserto, daquele que abre passagem para que a palavra, o verbo que se fez carne, habite e reine no nosso meio? Meu Deus,
levanta uma geração de João Batistas, homens e mulheres que não sejam encovardados por um sistema, pela corrupção e a imoralidade. Levanta homens e mulheres que não se vendam, mas que resistam, seja qual for a circunstância, para pregar com total autoridade que o reino do Senhor, ele tem que ser colocado em prática. Uma geração de homens e mulheres que não se detenham diante do primeiro grande adversário, mas que sejam capazes de fazer muralhas vir ao chão, que saibam verdadeiramente ouvir a tua voz, que sejam usados de uma forma poderosa e gloriosa pelo teu Espírito Santo, que uma geração se levante cheia do teu Espírito, que se replique novamente em nossos dias e volte a acontecer o dia do Pentecostes, que muitos que estão reunidos debaixo de uma promessa sejam revestidos deste poder e que a igreja cresça, que o reino venha se expandir e que muitas almas sejam alcançadas. O caminho, sabemos, ele é estreito, mas larga é a porta que leva à perdição. Vamos porfiar, vamos lutar, vamos insistir em passar, ainda que sendo feridos, ainda que sendo retalhados, ainda que passando por açoites, tormentas, muitas e muitas aflições, porque sabemos que em todas elas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por cada dia que o Senhor tem nos ensinado, por cada palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada pessoa aqui presente, por aqueles que estão chegando, aqueles que já têm sido fiéis, aqueles que têm permanecido todos os dias conosco. Meu Pai, nunca deixe os meus lábios serem lábios enganosos, nunca deixe a minha mente ser confundida, que o meu espírito se alegre em enxergar a luz que há em Cristo e que eu possa verdadeiramente ser um canal a levar a palavra verdadeira, genuína, sem mácula, irrepreensível, para que muitos cheguem ao pleno conhecimento de toda a tua verdade. Abençoa este lar, abençoa esta casa, faça de cada pessoa aqui presente um grande megafone, um poderoso instrumento para fazer-se multiplicar a tua verdade. Nos dê força para combater as heresias, os falsos profetas, os grandes enganadores do nosso século. Livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, tu é a glória para todo sempre. Agradeço por mais esse dia, por mais esta quarta, e por tudo que o Senhor há de fazer em mais uma quinta que acaba de o Senhor nos conceder. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Você crê nesta palavra? Você confia? Então não deixe que ninguém vos engane. Acautelai-vos, vigiai, orai, pois grande será o nosso galardão. Pastor Eduardo Mourão, ele brinca muito. Ele fala que cabeças vão rolar e que a minha vai ser a primeira. Só que eu falo para ele, se for para poder perder a cabeça em favor do reino, eu não me importo, porque não é a minha cabeça que vai controlar o corpo, mas o cabeça da igreja é Cristo. Que a minha cabeça role, mas que o meu coração nunca se distancie do Senhor. Amém? Creia nisso. Irmã Celina Batista, paz. Como que está aí a família? Como que está aí essa terra gloriosa e maravilhosa aí
Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja iluminando. O pastor está rindo ali, ó. Está dando gargalhada. Gente, muito bom estar com vocês aqui, mas estamos chegando ao termo de mais um momento de palavras de paz. Lembrando a vocês que amanhã temos reunião de celebração, buscando o Senhor. Domingo, Santa Ceia do Senhor Jesus. A última ministração da nossa conferência, Família em Glória, edificarei a minha igreja. Será uma bênção. Espero que você esteja conosco através da live, através do culto presencial. Faça um esforço, se dedique a isso e Deus vai te honrar poderosamente. Hermione Aparecida, paz, que Deus abençoe a todos. Deixa aí o seu joinha, não esqueça de curtir, não esqueça de apertar o coraçãozinho. Estamos aí com no máximo 22, 23 pessoas. Vamos ver se vocês todos curtiram. Não custa nada, só apertar agora antes de sair dessa live. Dá aí o seu joinha, compartilhe com uma pessoa que seja. Faça com que essa live chegue ao maior número possível de pessoas. Amém? Beijo do pastor Reinaldo. Até logo mais, hoje, quinta-feira, quando retorno às 23h30 com mais palavra de paz.